Vai começar? Cantemos a Jesus sacramentado, cantemos ao Senhor, Deus está aqui, ó vinde adoradores, adoremos a Cristo Redentor, glória a Cristo Jesus, céus e terra. A paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre convosco. Peçamos a Deus o perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, irmãos, que rogueis. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre, por todos os séculos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar em tal modo os mistérios do teu corpo e do teu sangue, e sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezamos essa missa por um ano de falecimento da dona Iva Alves dos Santos Matias, também do Mário dos Santos Matias, da dona Maria das Dores e do senhor José Francisco Ramos, dona Tereza Romero Valentini, Tereza Caldas, o Vinícius Paiva Prado, o João Bartolomeu, e por tantas outras intenções. Podemos sentar os textos do livro do Gênesis. Acho que pode. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse texto é lido, refletido normalmente no dia de Corpus Christi, porque tem uma coisa interessante aqui. Se Melquisedeque era rei de Salém, Salém, isso é milhares de anos. Nem se sabe direito essas coisas. Isso é, na verdade, esse texto aqui nem é do Gênesis, foi embutido aí no meio, aí, colocado no meio para falar dos reis. E a luta de Moisés, a luta de Abraão com os reis, porque ele quis salvar o sobrinho dele, o Ló, de Sodoma e Gomorra, da destruição. Então teve uma briga danada entre Abraão e esses reis.
Mas Abraão retorna para Salém, antiga, Jerusalém, muito antiga, né? Salém. E se encontra com esse rei, com o rei da cidade, né? Melquisedeque, que quer dizer um rei justo, né? A palavra, seu nome significa justiça. Mas um detalhe aqui é o seguinte: o Abraão acreditava em Deus, esse Melquisedeque também acredita no mesmo Deus, sem se conhecerem, eles não se conheciam. O detalhe, todo mundo sabe que o sacrifício antigo para Deus é feito com animais, né? O agradecimento a Deus era feito com animais. O Melquisedeque, ele apresenta, dá para o Abraão o quê? Pão e vinho. Esse é o detalhe. Então, esse texto histórico aí, se enxergou nesse texto, essa antecipação da missa, porque não fazia isso. O sacrifício antigo a Deus de agradecimento não era feito com planta, com pão, nem com vinho, nada. Eram animais, né? Você sacrificava animais. A novidade é essa. E aqui, você não tem só isso, não. Você tem essa disposição do Abraão, né? De pagar o dízimo para o Melquisedeque. Isso é interessante também. Ele faz essa oferta, né, ao rei Melquisedeque. Por isso que esse texto está aqui. Não foi escrito na época do Gênesis, foi embutido depois aqui, essa história. Porque de fato dá a impressão mesmo, quando você lê o capítulo 14 inteiro, dá essa impressão de um Abraão que é lutador, defensor da vida, da família dele, do sobrinho, daquela coisa toda. Isso é muito importante, né? Nesse sentido. Por isso que tem aqui esse salmo, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Melquisedeque, esquisito esse homem. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor, meu Senhor, assenta-te à direita ao lado teu, que eu ponho teus inimigos como escabelo debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião vosso centro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como o orvalho antes da aurora, eu te gerei. Jurou o Senhor manterá sua palavra, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Vamos ler? Né? Vai ler as cartas Coríntios? Se não for, vamos para frente.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu sei, o que eu recebi do Senhor, foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Terra, exulta de alegria, louva teu pastor e guia, com teus hinos, tua voz. Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor. Hoje a Igreja te convida ao pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. Quão solene a festa o dia que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição. Novo Rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa dos judeus. Era a sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo, foge à noite, chega à luz. O que o Cristo fez na ceia, manda à Igreja que o rodeia, repeti-lo até voltar. Seu preceito conhecemos, pão e vinho consagremos para a nossa salvação. Faz-se carne o pão de trigo, faz-se sangue o vinho amigo, deve-o crer todo cristão. Se não vês nem compreendes, gosto e vista tu transcedes, elevado pela fé. Pão e vinho, eis o que vemos, mas ao Cristo é que nós temos em tão ínfimos sinais. Alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro, que no vinho quer no pão. É por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. Um ou 1000 comungam dele, tanto este quanto aquele, multiplica-se o Senhor. Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso. Vida e morte traz em si. Pensa bem, igual comida, se ao que é bom enche de vida, traz a morte para o mal. Eis a hóstia dividida. Quem hesita, quem duvida? Como é todo o autor da vida, a partícula também. Jesus não é atingido, o sinal é que é partido, mas não é diminuído, nem se muda o que contém. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado, por Abraão foi imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade, conservai-nos na unidade, extingue nossa orfandade, transportai-nos para o Pai. Aos mortais, dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá no céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. 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 Aleluia.
a falar à multidão sobre o reino de Deus e a curar aqueles que necessitavam. O dia começava a declinar. Então os 12 aproximaram-se e disseram-lhe: manda embora essa gente toda para ir procurar pousada e comida nas aldeias e casas mais próximas, pois aqui estamos num lugar deserto. Disse Jesus: dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: nós não temos dinheiro, nós não temos senão aqui 5 pães e 2 peixes. E também não tem dinheiro para comprar comida para toda essa gente. E de fato eram 5.000 pessoas. Disse Jesus aos discípulos: mande-os sentar por grupos de 50. Eles assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou 5 pães, os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou sobre eles a bênção. Depois partiu-os e deu aos discípulos para que eles o distribuíssem para o povo. Todo mundo comeu e ficou saciado. E ainda recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. As palavras do Evangelho perdoem todos os nossos pecados, hein? Que são muitos. Coragem. Evangelho de hoje, de São Lucas, ilumina o nosso dia de Corpus Christi nesse ano de 2025. Proclamamos a multiplicação dos pães. É relato que está também em Marcos e em Mateus, e lá sabemos que Jesus nos multiplica os pães 2 vezes, né? Jesus acolhe os mais pobres, diz no texto do Evangelho, que foram atrás dele. E acolhendo o povo pobre, Jesus falou-lhes sobre o reino. E aqueles que haviam necessidade de cura, Jesus restituiu-lhes a saúde. Tem sempre isso. Jesus, ele vai multiplicar os pães, o pão vai ser entregue, mas antes tem a conversa. Antes tem uma espécie de catequese, né? Conversou com eles a respeito do reino, da presença de Deus no meio da gente. A narrativa do sinal do Messias, a multiplicação dos pães, como realização do desejo do Pai, isso é muito importante. A multiplicação dos pães é o desejo do Pai, que aparece aqui no Evangelho de Lucas, adquire, ao que parece, uma interpretação sobre o papel da igreja. Papel da igreja. Parece que tem um tipo de celebração de missa no texto. Jesus não instituiu a missa ainda, mas no texto você percebe que tem esse clima. Jesus pega o pão, pega o peixe, agradece, abençoa, tem aquela estrutura da consagração, né, que vai ficar lá na frente, lá na Quinta-feira Santa. Tem esse clima. Portanto, o texto de Lucas dá a entender que existe a vontade de Deus, a vontade de Jesus e a igreja, né? A igreja formada dessa gente aí do texto, né? Então, olha lá, você lembra? Jesus tomando os 5 pães e os 2 peixes, ele levou os olhos ao céu, abençoou, partiu e deu a seus discípulos para que distribuísse à multidão. Tudo isso significa que houve, então, uma interpretação aí de Lucas pós-Páscoa por parte dos apóstolos do significado daquilo que Jesus histórico fez lá atrás, da multiplicação dos pães, daquele gesto de Jesus. Em Lucas não se sabe
Quem era dono dos 5 pães, quem era dono dos peixes? Não sabe. Não sabe. Parece lá, só temos isso daqui, não sabe? Em outros lugares, é um menino que chega e oferece os pães e os peixes. É o que causa compaixão em Jesus e que o provoca a fazer a multiplicação dos pães. Porque os adultos ninguém ajuda em nada, né? Você sabe que adulto é tudo uma tranqueira, não ajuda em nada. Todo mundo tira da reta, ninguém tem dinheiro, não temos dinheiro, não temos dinheiro, não temos dinheiro, todo mundo bota a mão no... Chegou na hora de botar a mão no bolso, ninguém está nem aí, nada. Né? Você sabe muito bem que pior. Eu não sei nem porque Jesus deu esse pão multiplicado para esses apóstolos, nem sei porquê. Eles não deviam comer, devia ter dado para os outros. Eles não merecem. Né? Não merecem a comunhão. Não tem sensibilidade nenhuma, tem nada. Então a multiplicação dos pães ela acontece dentro desse ambiente, né? Vamos dizer assim, em Marcos, em Mateus e Marcos e também no Evangelho de Lucas. Esses elementos que são ofertados são muito interessantes. E eu tenho a esperança de que quem deu os 5 pães e os 2 peixes foi alguém muito pobre, que precisava disso para comer. Assim como teve o menino, né? Que é o menino que dá. É o menino. É um menino pobre, doente, você aparece lá no meio, o menino que diz para Jesus, olha, só tem isso daqui, ajuda em alguma coisa. É por causa disso que Jesus multiplica os pães. Eu acho, não sei. Eu acho que aqui, nesse caso, eu não acredito que sejam os apóstolos. Não acredito. Porque eles são pessoas racionais. Não temos dinheiro, a solução deles é qual? Manda o povo embora. Eles que vão se virar, vão atrás de comida em algum lugar aí, sei lá eu. Eles que se danem. Vão embora. A solução deles é essa. Então eu acho que certamente esses 2 pães e 2 peixes não vieram da parte deles. Alguém lá do meio do povo, certamente muito necessitado, que precisava mesmo desse alimento para sobreviver, é que chega para Jesus e dá o que tem para ajudar Jesus na multiplicação dos pães. Há uma certa ingenuidade, porque evidentemente 5.000 pessoas não dá para 2 pães e 5 pães e 2 peixes, não dá nada. Assim como o menino, né, que no outro texto de Marcos, Mateus, o menino, ele é ingênuo, ele acredita que 5 pães e 2 peixes vai ajudar em alguma coisa. Né? Existe essa sinceridade no dar para Jesus ali o pão e o peixe. A multiplicação dos pães não cai do céu, né? Como narrou o livro do Êxodo, como narrou a situação lá de Moisés, não cai do céu. Né? Vamos esperar os 3 chegarem a um acordo. A hora que vocês chegarem a um acordo, vocês avisam que eu vou para frente. Bom, a multiplicação dos pães é diferente do Êxodo, né? Não cai do céu. A multiplicação dos pães em Jesus, que Jesus realiza, possui um valor muito maior. É a participação do ser humano. Lá no Êxodo não tem participação de ninguém, só tem reclamação e xingação. Aqui você tem participação. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Aqui você tem oblação. Você tem a oferta do ser humano. Lá no passado não tem. Também não adiantou nada eles comerem aquele pão caído do céu lá, não resolveu nada também para eles. Mas aqui, a diferença é que existe a participação das pessoas na multiplicação dos pães. Bendito seja o Senhor, Deus do universo, pelo pão
que recebemos, que é fruto da terra e do trabalho do homem. Esse é o sentido. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos, que é fruto da videira e do trabalho do homem. Bendito seja Deus para sempre. Mas multiplicar, todo mundo quer, né? No mundo de hoje, todo mundo quer multiplicar tudo. Quer multiplicar o dinheiro, quer multiplicar o lucro, quer multiplicar o negócio, todo mundo quer multiplicar. É um frenesi, é um sistema frenético, mentalmente comprometido, né? O mundo está doente mesmo, mentalmente, que eu estou falando, mentalmente. O Papa Francisco alertava, né, sobre isso, quando ele lançou aquele programa que ainda existe ainda, chamado Economia de Francisco. Ele estava querendo alertar para que o sistema econômico não pode continuar agindo assim. Tem que ter essa consciência franciscana, né? No sistema, qualquer sistema econômico, você tem que ter. Então, não adianta você querer multiplicar lucro, dinheiro, negócio, papapá, ficar frenesi. Frenesi é uma palavra que significa isso. A pessoa é doente mentalmente, né? A pessoa vai ficando doente. Doente. E ela não vai percebendo, não. Ela não percebe que ela está doente mentalmente, né? É. Mas qual a finalidade, né? Tudo isso. A gente sempre pergunta. Você quer multiplicar o quê? Para partilhar? Para que você quer multiplicar as coisas? Para quê? Para criar problema na sua família? É isso que você quer? Você quer deixar a sua família com alguém com ódio na sua família? É isso? Ou é satisfação sua mesmo? Para que você quer fazer tudo isso? É para partilhar ou é para acumular? Construímos e vivemos dentro de um sistema realmente econômico diabólico. Um sistema que não partilha nada, que não alimenta, que nada distribui. É um sistema sem Deus. Não tem Deus. É um sistema que prega uma teologia de prosperidade, tendo em vista o poder social. E os evangelhos alertam todos. Mateus capítulo 6, né? Todo mundo vai receber a recompensa, viu? Escutou? Esse negócio de teologia da prosperidade é bobagem, é? Todo mundo vai receber recompensa. A sua atitude é que vai contar. Foi sacana com Deus? Deus vai ser sacana com você. Foi sem vergonha com alguém? Deus vai ser sem vergonha com você. Cada um vai ter a sua recompensa segundo as suas atitudes. Então não tem jeito. Olha o que você está fazendo. Olha como você está agindo na igreja. Olha como você está agindo na igreja. Do mesmo jeito, Deus vai agir com você. É Jesus que diz isso em Mateus capítulo 6. Estou perdendo um tempo aqui com vocês falando essas coisas. Vocês já sabem disso. Então o Evangelho lembra a igreja que o centro da vida está em Jesus Cristo. E no seu Evangelho está na Eucaristia. O centro da vida está na Eucaristia. A igreja nasce da Eucaristia, mas possui um significado muito mais profundo. Jesus quis ficar presente, ressuscitado na igreja. E mais ainda, Deus, nosso Pai, age na igreja. Portanto, a igreja torna-se o que se chamou de Corpus Christi, o corpo de Cristo.
Sua presença é total na igreja. Celebrar e comungar na Eucaristia nos coloca dentro do mais profunda comunhão com a Santíssima Trindade. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ai, bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Diga junto, bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus para sempre. Seu poder comigo seja o Senhor, a cruz por vós, seja o nosso sacrifício, que a moda oferecida, que te agrade, Senhor, nosso Deus. Lá vai tudo. Oi, você veio. Coisa bonita você tá. Quem é esse ursinho aí? É coelho? Ai, que bonito. Você tá bom. Ele. Verso, só batismo. Aqui, ó. Por Deus Pai Todo-Poderoso, para a glória do seu nome. Senhor Jesus Cristo, ensine todos os pregadores do Evangelho a anunciar a palavra da verdade e os cristãos que têm pão com abundância a reparti-lo com o que não tem. Conceda também, Senhor, à tua igreja o dom da unidade e da paz, que essas oferendas misticamente simbolizam. Por Cristo nosso Senhor. Senhor, esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação, damos graças sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo por nós imolado é alimento que nos fortalece. E o seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e os santos todos no céu, nós também proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, Jesus tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e da eterna aliança que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Vinde. Celebramos agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de vosso Filho. Nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque o Senhor nos admitiu estar aqui na tua presença para te servir nesses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra, tornar perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Léo IV X, com o nosso Bispo, Dom Munhaque, e também com todos os padres responsáveis pelas paróquias em todo o Brasil, que lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. E assim nós professamos a verdadeira fé cristã, católica e apostólica. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente a alma da Iva Alves dos Santos Matias, e com todas as pessoas, para que o Senhor tenha na sua misericórdia. Admita todas as almas na luz da tua luz, na luz da tua presença e da tua face. Tenha misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que nesse mundo te serviram, a fim de te louvar e glorificar por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina, crucificado, ressuscitado gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Vamos fazer aqui, né? Melhor. Você consegue enxergar aqui? E a letra aqui é tão pequena. Ai, deixa eu achar aqui, peraí. Onde é que tá, meu Deus? Tá aqui, ó. Tá fácil, tá, né? Tá simples. Tem que pôr isso, senão ninguém vai escutar você. Vamos pegar aqui mesmo. Cadê? Onde é que... Ai, Jesus amado. Nunca sei, eles mudam. Tá aqui. Aqui, ó. Põe um ali. Não precisa gritar, tá? Onde? O jeito que você quiser, ó. Tem esse monte aqui também. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos Aqueles que sem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. mas livre-nos do mal. Amém. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. vós que sois Deus com o Pai, Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor, a paz do Senhor esteja convosco. o amor de Cristo, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, está aqui. de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tem pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para ser do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Podemos nos aproximar um pouco? Glória a Jesus na oração, que se consagra a sua e aos nossos olhos se levanta. Pai do Brasil, abençoa, Espírito Santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra da cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus Cristo Deus, nosso amor a esperar. Lá no sacrário inteiro, e vamos todos procurar Deus Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Neuza não vai comungar? Neuza. Neuza, não sei. Apresentar o Sagrado Coração. E amanhã nós vamos dar a missa em Santo Antônio, no domingo às 8h30, faremos a oração de Jesus. Esse alimento em mim viverá sempre em comunhão comigo, disse Jesus. Concedei-me, Senhor Jesus Cristo, a participação eterna da vossa divindade, e equilibrada nessa comunhão do povo dos vossos preciosíssimos corpo e sangue. Vós, Senhor Deus, como Pai, caridade, do Espírito Santo. Amém. Pera um pouquinho, calma. Deixa eu me organizar aqui. Esse daqui. Ai. Eu não tenho mais idade. Tem sim. Sai daqui, tá vendo a hóstia? Eu não enxergo também. Eu não enxergo mais. Meu óculos está pronto. Tá pronto aqui? Tá. Sublime. Graças a Deus, ainda bem, uma coisa a menos. Graças a Deus. Eu sou teimoso.
altar. E no Panos Angélicos, Sebastião? Um papel aqui, quer ver? Aqui, ó. Da Trindade eterno amor, a Deus uno e trino demos, criado louvor. Amém. Amém. Faz a oração mais curtinha. Oremos. Tá ligado dele? Oremos. Faz isso daqui, que é bem curtinho. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, concedei-nos a a salvação eterna desta divina fonte, pois cremos e professamos que Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria e morto por nós na cruz, está realmente presente no sacramento da Eucaristia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. amém. Que depois da petição. Agora, como é que nós vamos fazer? Ai, eu não vou aguentar, Jesus. Vem junto aqui. Vem junto aqui comigo, vai. Se caso eu caia, você leva esse negócio aqui. Vem junto, se eu cair, você pega o Santíssimo. Teimosa. Tá vendo que esse homem careca sendo ajoelhado ali no último banco? Fala pra ele não ir embora para pegar a pregação. Tá? Vai lá falar pra ele. Aqui, ó. Ele.
Agora vamos dar a benção agora. Vem aqui, é melhor aqui. Ai, vem aqui, vem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Agora faz você aqui, ó. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Fala mais alto isso. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu santíssimo, sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus, no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus, os seus anjos e os seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai sobre favoreceis com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, esse bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós, em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado. Venha a nós o vosso reino. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Glória ao Pai, ao Filho e e ao ao Espírito Santo. Amém. assim como no princípio, Por sempre. por todos Amém. os séculos dos séculos. Amém. Muito bem. Padre, pode se ligar? Todos se salvaram, né? Padre, pode se ligar o Ai, microfone? oi? Desliga o microfone. Ou deixa eu ligar? Pode desligar. Ai, eu não sei o que está acontecendo, não está fechando mais direito. Ai, você não vai conseguir levar isso daqui.
Deixa eu É tentar. muito pesado para você, você não vai conseguir. Alguém aí faz favor de levar? Alguém ver, faz padre. favor de chegar eu aqui ver, para ele? Você não vai aguentar, é pesado. Quantos quilos, padre? É Muito bem, Mateus. Você sabe. Eu não sou E de paz que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. para escorregar, tá? Coragem, bom dia de Corpus Christi e Escorregar, resto você em fica no casa chão, também, foi mal. viu? Vale a pena. Coragem.